Você pensou que Las Vegas havia acabado? Que o vampiro era o último dos problemas? Você pensou errado, meu papinho. O Kolchak não para. Se você fugiu de um vampiro com uma estaca, para onde você vai em seguida? Para Seattle, a cidade das flores, onde a polícia está aterrorizada por um padrão de assassinatos impossíveis. 7 vítimas a cada 21 anos. Durante um século. Não é um serial killer, não é sobrenatural, é a imortalidade. Em 1973, o repórter mais azarado da América estava de volta. O monstro era diferente, mas a verdade ainda estava sendo enterrada. Prepare-se, porque em A Noite do Estrangulador, o preço da vida eterna é o sangue de 7 mulheres. Se o primeiro filme, The Night Stalker, foi o gênese, The Night Strangler, de 1973, é a consolidação. Ele pega a fórmula do primeiro, o monstro, o repórter e o sistema corrupto, e acaba injetando com uma dose de mistério histórico e um tom ainda mais sombrio. Esse aqui fez um sucesso avassalador e forçou a ABC a ir atrás de uma sequência imediata. A história era tão boa que não podia ser um evento isolado, e para a sequência, eles mandaram Cal Kolchak, novamente interpretado pelo Darren McGavin, para a fria e misteriosa Seattle. Aqui a ameaça não é um vampiro do folclore, mas é algo muito mais científico. Um assassino que precisa de um composto químico específico encontrado em corpos humanos para alcançar a imortalidade. O The Night Strangler é um thriller de mistério histórico. Ele eleva a aposta, apresentando um monstro que, na verdade, é um homem em busca da ciência arcana, estabelecendo a versatilidade do Kolchak como um caçador de todo tipo de aberração. É a história de um repórter que não aprende. Um homem destinado a enfrentar a verdade mais estranha, apenas para ser chutado para fora da cidade novamente. Ele nunca vence a burocracia, mas ele sempre salva as vítimas, e é por isso que ele é o herói. Diferente do primeiro, que foi adaptado de um romance, o The Night Strangler foi um roteiro original, escrito novamente pelo mestre Richard Matheson, sob encomenda. A pressão era enorme. Como superar um vampiro em Las Vegas? E a resposta do Matheson foi genial, com a história de um monstro humano, ligado à história da cidade. Aqui a gente tem muitos elementos do médico e o monstro, meus papinhos, o que eu acho excelente. A direção ficou novamente por conta do John Moneix, e a produção nas mãos do Dan Curtis. O filme estreou em janeiro de 1973 e novamente quebrou recordes de audiência, superando até mesmo seu antecessor. E essa performance foi finalmente o que convenceu a ABC e os produtores de que havia material para uma série semanal. O The Night Strangler foi o pilar que firmou o universo do Kolchak, provando que o conceito era replicável e que o público adorava ver o rabugento repórter enfrentar o inexplicável em um novo cenário toda vez. Aqui a nossa história começa em Seattle, em Washington. O Kolchak é designado pelo seu editor, o Vicenço, para cobrir uma série de assassinatos em que as vítimas, todas dançarinas exóticas, são estranguladas. O Cal e o Vicenço se mudam para Seattle após o fiasco que foi em Las Vegas. Acabam trabalhando no Independence News Service, com o Vicenço desesperado para que o Kolchak seja normal. O Kolchak rapidamente percebe que a polícia não consegue encontrar um suspeito ou pista, então ele mergulha nos relatórios do legista. O que ele encontra é bem chocante. Os pescoços das vítimas foram esmagados com uma força sobre-humana e que lhes foi drenado apenas algumas gotas de sangue. E o mais crucial, vestígios de carne em decomposição nos pescoços das vítimas. O Kolchak consulta o pesquisador Barry, que encontra que houve ondas semelhantes de assassinatos em 1952 e 1931. Movido por uma curiosidade insaciável, o Barry confirma que os assassinatos também foram idênticos e que vêm ocorrendo a cada 21 anos desde 1889, cada ciclo durando exato 18 dias. A conclusão do Kolchak é insana. O assassino precisa dessas gotas de sangue para um elixir da vida, que o mantém vivo por 21 anos seguidos. Ele está caçando um assassino que está ativo há vários e vários anos. A polícia, liderada pelo teimoso capitão Lenwin, acaba descartando a teoria maluca do Kolchak, e ele acaba sendo marginalizado. A grande jogada desse filme é a mudança do folclore puro para a ciência oculta. O serial killer é um homem buscando a imortalidade. O Barry encontra novas pistas, inclusive em uma entrevista com Mark Twain, que o levam ao Dr. Richard Markham
Malcolm, um cirurgião do exército da União da Guerra Civil, que afirma ter encontrado o segredo da vida eterna. O Korczak vai até a clínica que agora fica no local do antigo hospital Westside Mercy e encontra um retrato do fundador, o Dr. Malcolm Richard, que é a cópia exata do Richard Malcolm. O Korczak altera o retrato para tornar a semelhança gritante e acaba convencendo Barry, mas a polícia não se impressiona. Korczak é preso. E finalmente, Korczak e o Barry conseguem convencer a polícia e o Vincenzo de que o assassino é praticamente imortal e matará novamente. O Korczak acaba se unindo a Louise Harper, uma estudante de psicologia que trabalha como dançarina, para impedir o assassino antes que ele complete o elixir e desapareça por mais 2 décadas. A caçada leva o Korczak ao subterrâneo de Seattle, sob a antiga clínica onde ele encontra as ruínas preservadas do Hospital Westside. Os túneis criam uma atmosfera sufocante e muito claustrofóbica. Lá, o Dr. Malcolm é alertado e revela a sua história completa. Ele experimenta o elixir pela primeira vez em 1868, mas após o incêndio de Seattle, em 1889, ele começou a envelhecer, e seu ciclo de assassinatos começou ali. Ele está tentando tornar os efeitos do elixir permanentes, mas o Korczak acha que ele está se iludindo. O Korczak, no seu único triunfo que tem, acaba quebrando o frasco de elixir, e o Malcolm começa a o estrangular. Mas, sem a sua dose vital, ele começa a envelhecer rapidamente até sua verdadeira idade de 147 anos, o que causa câimbras em suas mãos. A polícia invade o quarto e o Dr. Malcolm, em um ato de desespero, acaba se suicidando, pulando de uma janela alta e encerrando o ciclo. Mas é aquela coisa, né, meus papinhos? A vitória do Korczak é mais uma vez a sua derrota. Ele resolveu o caso, ele parou o serial killer imortal, mas o sistema se recusa a aceitar a verdade. O Vincenzo, forçado, omite os elementos sobrenaturais da história do Korczak, deixando apenas as informações de que o assassino foi encontrado, mas que a sua identidade permanece desconhecida. Korczak discute furiosamente com o Vincenzo e sai ali do escritório. Para abafar completamente o caso, o sistema acaba agindo contra o Vincenzo, que acaba sendo demitido, e Louise acaba sendo expulsa da faculdade. O preço para o Korczak não ser preso, acusado de calúnia, invasão e obstrução, é sair de Seattle e nunca mais voltar. Então, o nosso filme termina com o Korczak mais uma vez desempregado, levando o Vincenzo e a Louise de carro para Nova York, rumo à próxima aventura. O Cal está ainda mais cínico, mais irritado e mais determinado. O filme acaba selando a natureza perpétua da sua luta. Ele sempre encontrará um monstro, mas a verdade sempre será oprimida pelo sistema. Ele é o herói que ninguém quer publicar. O sucesso do The Night Strange foi o ponto de inflexão, porque foi o teste final que provou que o conceito podia funcionar com qualquer tipo de monstro, de vampiros a cientistas malucos. Embora o terceiro filme, do The Night Killers com androides, tenha sido considerado a briga entre o ator Darren McGavin e o produtor Dan Coates sobre a qualidade do roteiro, acabou resultando numa decisão ainda melhor, uma série semanal. O Korczak e o Vincenzo iriam para a lendária cidade de Chicago para o Independent News Service, e a série Korczak The Night Stalker estrearia em 1974. A estrutura do monstro da semana foi estabelecida pelo The Night Stranger, e foi a planta perfeita. Esse segundo filme aprofundou no humor, na química ácida entre o Korczak e o Vincenzo e no tom de conspiração do governo, que seria a alma da série, e mais tarde o próprio DNA de Arquivo X. Ele provou de novo que o terror na TV não precisa ser apenas gótico. Ele poderia ser um thriller urbano bem cético e cheio de ironia. A produção usou extensivamente túneis reais na velha Seattle, dando ao filme uma autenticidade e claustrofobia bem assustadora. O Richard Manson foi o motor por trás das escaladas dos monstros. Ele quis provar que o Korczak podia enfrentar qualquer coisa, não apenas os clássicos. Os executivos ainda queriam que o Korczak se tornasse um herói mais tradicional, só que o McGavin e o Richard resistiram ferozmente. Eles sabiam que a genialidade do personagem estava na sua teimosia, no seu mau humor e nesse seu terno amassado. A prevalência da visão do McGavin é a razão pela qual o filme e a série funcionam tão bem até hoje. A cena final de envelhecimento do Malcolm, embora muito datada, foi um efeito especial de ponta para 1973, dando um final gráfico e muito impactante ao vilão. Eu gosto muito dos dois filmes e vou ser bem sincero para vocês, eu achei o The Night Stranger
muito mais legal de assistir do que o The Night Stalker, porque os dois têm um mistério histórico muito envolvente. A química do Vincenzo com o Kolchak é muito legal. Tudo nesse filme foi feito de maneira muito engraçada, mas também com aquele terror que te faz pensar. É absolutamente essencial assistir esses dois filmes, meus papinhos, porque eles são maravilhosos. E assim, escapamos de Seattle com a verdade novamente em uma fita cassete. O Cal Kolchak está a caminho de Chicago e nós vamos com ele. No nosso próximo episódio, a gente vai entrar de cabeça na série de televisão 1974 a 1975. Eu quero analisar os episódios mais memoráveis, as mudanças do elenco e o legado que inspirou a cultura pop por décadas. Se você gostou dessa introdução, espera até ver a variedade de monstros que o Kolchak teve que enfrentar a cada semana. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Até a próxima. Tchau!